Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao nosso novo podcast, Tech Talks. Estamos aqui para falar um pouquinho sobre toda essa área manicômio tributário, vamos falar um pouquinho sobre projetos, sobre SAP. E o assunto do momento que vem fritando a cabeça de muitos profissionais da área é reforma tributária. Então seja bem-vindo, aproveite, deixe seu like aí, curta, se inscreva no nosso canal. Vai ser de grande valia para que a gente continue esse projeto aqui nos próximos capítulos. Teremos inicialmente uma série de 4 capítulos falando sobre reforma tributária. Vamos trazer excelentes profissionais renomados, referentes em suas áreas, para discutir um pouquinho com nós sobre os impactos e como vai ser e como se dará a reforma tributária no meio desse universo que estamos aí de famoso vai ou não vai. Primeiramente, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o nosso patrocinador. Então, é um agradecimento especial para eles, o pessoal da Seidor. Então, todo mundo que tem aí a necessidade de novas tecnologias voltadas para o SAP. Então, você precisa conhecer um pouquinho das soluções da Seidor. Uma das líderes do setor de soluções tecnológicas para a tributária. Tem aí um time totalmente de especialistas que vão atender suas demandas ali 100% em compliance. Então, a reforma tributária vai ser um desafio, mas ela não precisa ser uma dificuldade. Então, conte com eles. O link deles vai estar aí na descrição. Bem, primeiro capítulo, vamos falar um pouquinho de mim aqui inicialmente, fazer uma apresentação. Meu nome é Vinícius, trabalho na área tributária já há um pouquinho mais de 12 anos, sempre com grandes empresas, grandes negócios, toda a parte de recuperação de crédito. Depois eu conheço esse universo do SAP, me torno especialista, key user, consultor SAP, product owner, desenvolvo o produto e finalmente a gente segue solo aí com a minha empresa Textbook. Atendemos aí, somos uma boutique tributária, atendemos com as melhores soluções, com os melhores parceiros do mercado, atendemos nossos clientes, as grandes empresas e os grandes projetos. E hoje, para iniciar esse podcast com o pé direito, trouxemos aqui o Gustavo Prado, CEO da Asis Tech. Vamos pedir para ele se apresentar um pouquinho aí, vocês conhecerem um pouquinho dele e a gente iniciar nossas conversas aí. Boa. Bom dia, bem-vindo. Obrigado, Vinícius. Primeiramente, agradeço o convite. Estou muito feliz de vir aqui discutir esse tema tão importante que é a reforma tributária. Acredito que vai ser uma boa oportunidade para as pessoas conhecerem um pouco do conceito, conhecerem também as controvérsias. Como você falou, meu nome é Gustavo Prado, eu tenho 36 anos, sou COO, sou diretor de operações da Asis. A Asis ela é uma empresa de tecnologia tributária, né, que tem como propósito, um propósito bem simples, que é simplificar os desafios tributários do dia a dia das empresas e do escritório de contabilidade. Então, é um desafio bem grande, né, e que a gente usa muita tecnologia, muito capital intelectual humano para que seja possível apoiar as empresas e os escritórios no dia a dia. Bom, assim como você, Vinícius, eu comecei na área tributária há cerca de 15 anos atrás. Trabalhei em escritório de advocacia, um escritório que trabalhava com teses tributárias, inclusive a tese do século era algo que acontecia ali com frequência, né, em termos de mandado de segurança e etc. Né, tive essa oportunidade de conhecer esse universo de crédito, de recuperação de crédito, mas naquele momento, né, eu comecei a entender um pouco as dificuldades tributárias que as empresas sofriam, né, no dia a dia, e eu tive uma oportunidade de trabalhar na IOB como consultor tributário, né? Então eu acabei migrando para a IOB nessa oportunidade, né? Tive um excelente treinamento, né? Mergulhei no regulamento do ICMS, no regulamento do IPI, né? Me aprofundei no ISS, e a partir deste momento eu comecei a me desenvolver na área tributária, mas muito com o viés de apoiar as empresas sob o aspecto consultivo, né? E passado ali alguns anos, né, o Ulisses, que é nosso CEO, o CEO da Asis, ele tinha aberto a empresa há poucos meses e ele me fez um convite para embarcar nesse desafio, e eu tô, né, há 13 anos, né, ao lado ali na Asis, tanto trabalhando com a parte tecnológica do produto em si, desenvolvimento de funcionalidades e etc., quanto no aspecto consultivo, atendendo aí empresas
nacionais e multinacionais de todos os portes, né? Ajudando em desafios de retificação, ajudando em desafios de enquadramento tributário e assim sucessivamente. Bom, né? Acho que a gente está aqui hoje para debater esse tema tão bacana que é a reforma, então acho que dá para a gente começar a falar dele. Dá sim. O engraçado, um ponto muito importante que você trouxe aqui, tá em relação à tecnologia e a parte know-how de conhecimento da pessoa, né? Então, não dá para os dois andar sozinhos. Uma pessoa só com conhecimento não vai conseguir ter um sucesso ou obter a execução plena do serviço de uma maneira tão efetiva. Assim como somente tecnologia não vai ser possível. Acho que tem que aliar as duas, né? Perfeito. Eu acho que essa visão ela vem formando bons profissionais ao longo dos últimos anos, Vinícius. Se você observar, né, cada vez mais a gente visualiza profissionais que têm um know-how técnico, né, tem aquele background né, consultivo, de conhecer a parte tributária, mas sempre aliado à tecnologia, né? Porque você sabe muito bem, quando a gente vai executar trabalhos de qualquer tipo, seja retificação quando a gente fala do passado, ou seja um planejamento onde a gente está tentando visualizar questões futuras, envolve uma camada de dados muito grande, né? E hoje, você não ter essa expertise de dados, eu acredito que seja uma deficiência muito grande, né? Como você falou, não dá para ter só o conhecimento técnico, nem só a parte tecnológica para quem trabalha nesse dia a dia fiscal, contábil e tributário. Então, aliar essas duas coisas é bem importante para garantir um sucesso tanto na execução de projetos quanto no dia a dia das empresas mesmo. Sim. E trazendo isso com o viés ali da reforma tributária, a gente começa a falar um pouquinho dos motivos pelo qual a reforma tributária é necessária. Então, quantos que a gente não ouve falar aí? Não existe uma área tributária, existe um manicômio tributário. Você mesmo falou, você já há 15 anos atrás trabalhava com teses do século que só foram vingar agora em 2017 ali, 2018 ali, regulamentar. Então, a área tributária nossa é muito complexa. Nosso código tributário é estupidamente antigo. Então, eu acho que trazendo esse viés, por que da reforma tributária, acho que o primeiro ponto é esse, né? Queria que você comentasse com a gente, assim, quanto que esse manicômio, essa dificuldade hoje impacta no dia a dia das empresas aí com base na consultoria que você executa? Eu tenho a visão, Vinícius, acho que a gente sempre escutou falar da reforma tributária, desde que eu entrei na área, né? A gente escuta de que existia uma necessidade. E eu acredito que essa necessidade, ela decorre principalmente da forma com que os tributos eles são cobrados, né? Hoje a gente tem a camada federal, a camada estadual e a camada municipal, né? E dentro desse conceito, você acaba... à medida que você dá o poder para os estados e para os municípios deles legislarem, é lógico, dentro de alguns parâmetros que deveriam ser seguidos, em tese, o que a gente escuta falar da guerra fiscal, da disputa entre os estados na concessão de incentivos que não são aprovados pelo CONFAS, e também na concessão de eventuais incentivos pelos próprios municípios, para os prestadores de serviço, eu acredito que isso contribuiu bastante para que a gente tivesse um processo, uma organização tributária complexa, né? E isso acaba sendo potencializado pelo momento político que o Brasil vive, né? E aí, não acho que é difícil a gente deslocar e não falar de política quando a gente fala da reforma tributária, até porque, né, existe um conceito e um viés muito político no que foi aprovado. E eu acredito que essa complexidade do cenário, ela vem também por conta das exceções que foram incluídas ao longo do tempo, né? Se a gente olha para o passado e a gente faz um acompanhamento dessas alterações com o poder que os estados e os próprios municípios têm para legislar sobre o ISS ou sobre o ICMS, faz com que eles consigam ali tentar tornar-se atrativos para que as empresas elas migrem para aquele local. Você vê, a gente tem alguns exemplos aqui claros. A gente tem, por exemplo, Extrema, em Minas Gerais, para fins de centros de distribuição. A gente tem Barueri para os prestadores de serviço. Então, eu acredito que o próprio ordenamento ele contribuiu para que essa complexidade ela existisse. E chegou um momento em que realmente,
né, se trabalhar no Brasil do ponto de vista de carga horária para se atender a obrigação acessória, para se pesquisar uma carga tributária de um produto, acabou se tornando inviável. Então, acho que existe sim uma complexidade muito grande e a necessidade da reforma ela era iminente. Agora, discutir se a reforma foi da forma correta ou não, que a gente vai acabar falando aqui, eu acho que é um outro ponto e um outro aspecto. Sim, bacana. Eu gosto de falar muito de dar o exemplo sobre a substituição tributária. Então, a substituição tributária, ela tem um caráter positivo na sua essência. Então, ela ali tinha que prever o livre comércio, a igualdade, a equidade, ou seja, você tem ali um lojista que paga todos os seus impostos ali na loja, com o seu estabelecimento aberto, com o seu funcionamento adequado, pagando seus impostos, e você pode ter um ambulante ali na frente da loja vendendo o mesmo produto que está fora ali de todo o rol tributário. Quando você traz a substituição tributária nesse sentido, você tributa lá na fonte, já por toda a cadeia, e torna isso mais igualitário, vamos dizer assim. O ponto é, lá em 2006, 2007, os governos veem isso como uma fonte de antecipar a arrecadação. Exato. E começam a colocar um monte de produto dentro da substituição tributária. Passa tudo isso, passa alguns anos, e hoje a gente vê o movimento inverso. Os estados diminuindo os segmentos de produtos incidentes de substituição tributária. Então, acho que isso é um exemplo claro de o quanto que isso é complexo. Por que os estados que lá atrás viram que era uma forma de antecipar a arrecadação, agora simplesmente estão tirando? Porque não tem braço, não tem conhecimento. No conhecimento não, mas não tem a funcionalidade, assim, um efetivo mecanismo para que possa fiscalizar e possa auditar se esses recolhimentos estão acertados. E logo quando a STF fala, você pode, se você pagou a mais, você pode se recuperar ou complementar, manter isso para os estados virou uma dificuldade muito grande. Então, acho que vai bem lendo o que você disse, que o próprio sistema, ele se estruturou num monstro, se aproveitou do todo, mas que agora não tem estrutura para continuar. A gente vê nos relatórios de fiscalização da Receita, até mesmo na Cefaz aqui de São Paulo, o quanto que é discutido. A gente fala de bilhões todos os anos. Então, acho que é um dos pontos também que traz a necessidade de a gente ter a reforma tributária, né? Exato. A parte da substituição tributária, como você falou, ela tem um viés positivo, né? Se você for observar no início, né, da substituição tributária, era uma cadeia focada em cigarro, bebida, que eram produtos em que você tinha uma gama de estabelecimentos que vendiam, né? Principalmente você pega aquele bar pequeno de esquina, de bairro, as padarias e assim sucessivamente, né? E o viés que existe para fins da ST de você evita a sonegação, né? Você concentra a sua tributação no primeiro da cadeia e tem a facilidade de você fiscalizar, porque é muito mais fácil você fiscalizar um grande industrial de bebidas ou um grande industrial de cigarro do que efetivamente você fiscalizar quem está no meio ou no fim da cadeia. Perfeito. Então, acho que o conceito ele é legal. E isso a gente tem que tomar cuidado, a gente vai discutir isso também na reforma, porque às vezes o Brasil tropicaliza muito as coisas, né? E às vezes com viés mais político, como você disse. O Estado começou a ficar sem dinheiro, falou, peraí, deixa eu criar uma forma de ter um caixa mais rápido. Então, vou inserir produtos dentro da substituição tributária para que isso seja possível. Então, eu acho que a gente só tem que tomar cuidado para que... e aí, isso se aplica a tudo, não só para a reforma em si, mas para que a gente, aos poucos, não torne o sistema, por exemplo, considerando que a reforma seja aprovada, que esteja tudo ok, complexo novamente em coisa de 5, 10, 15 anos, por conta de concessões que às vezes são feitas sob o aspecto político, né, mas que acabam influenciando no dia a dia. Eu acho que é um ponto que a gente vai falar bastante, é esse viés, né? O viés político que impacta numa reforma, que ela teria como uma premissa muito interessante, que é de simplificar, equalizar, e a gente começa a observar pelos textos aprovados que não é muito assim, né? Exato. Vamos falar um pouquinho das premissas só, antes da gente entender o que foi ali, pelo menos aprovado até o momento. A gente sabe que ainda tem alguns pontos do Senado, e aí é onde tudo pode acontecer, né? Na verdade, ou pode não acontecer nada. Sim. Mas acho que como premissa ela trouxe a simplicidade, a justiça fiscal, né? Capacidade contributiva, olhando a capacidade de cada contribuinte efetivamente, uma manutenção de carga global, ou seja,
a ideia dela, as premissas são muito bonitas, né? A eficiência na organização, na alíquota, na incidência e principalmente a transparência, que eu acho que a gente cansou de ver, né? Publicações. Ah, você sabe que teve até uma fábrica, uma concessionária que pendurou um carro, acho que era da Volkswagen, pendurou o carro, ó, tá vendo esse carro aqui? Se ele não tivesse imposto, ele Seria custaria X. metade do valor. Então, assim, e traz esse viés, e eu acho que nesse viés vem um pouco da falta de informação, né? Porque a gente olha a área tributária, que eu sempre falo pra galera, imposto é necessário. Ele tem uma boa premissa. Todos os impostos, as contribuições, ele tem lá um viés positivo para a sociedade. O ponto não é o quanto que a gente paga de tributo, o quanto que a gente paga de imposto. Eu acho que o ponto é, cadê esse dinheiro? A Como que esse destinação. dinheiro é aplicado? Exato. Exatamente. Então, é o que eu falo muito, a gente tem a maior carga tributária do mundo. Beleza, tem país, a Finlândia tem uma carga tributária maior que a nossa. Só que lá você não paga segurança, lá você não paga a escola pública, você não precisa pagar a escola, você não precisa pagar a saúde. Por quê? Com o aporte dos impostos na máquina governamental, ele volta para a sociedade. O que a gente não vê aqui no Brasil, acho que o viés muito interessante de discutir ao invés de discutir alíquotas, carga tributária, vamos discutir o que se faz com esse dinheiro efetivamente, né? Aí tem um ponto importante que as pessoas me perguntavam, né? Pô, Gustavo, mas você, principalmente amigos pessoais que sabem que eu trabalho na área tributária, cara, a reforma tributária estava sendo ventilada, né? De que iria fazer de tudo para que esse ano fosse aprovada. O pessoal, Gustavo, mas e sua opinião, né? Cara, que você acha que precisa, vai trazer benefícios e nesse ponto, o que eu sou a favor da reforma tributária. Agora, eu sou a favor da reforma tributária ser feita depois de uma reforma administrativa. Porque eu acredito que muito do que você comentou da destinação está vinculado ao custo, ao tamanho do Estado. Exatamente. Né? Hoje a gente consegue enxergar isso de uma forma muito clara, a quantidade de assessores, a quantidade de dinheiro que acaba indo para manter essa máquina pública que é extremamente pesada. Então, eu vejo em dois aspectos. O primeiro, né, a ordem das coisas. Se eu consigo fazer uma reforma administrativa em que eu enxugo um pouco o custo do Estado, isso facilita eu ter uma reforma tributária justa. Porque eu consigo, dentro de um processo muito natural, entender o quanto eu preciso para manter, né, a estrutura, e uma estrutura, como a gente mantém uma empresa, né? Quanto que eu preciso, né, em termos de estrutura para atender uma demanda, e isso facilitaria a destinação correta dos recursos que são arrecadados do ponto de vista tributário, né? Tanto para a saúde, para a educação. Então, ao meu ver, eu acredito muito que a gente pulou uma etapa que seria importante para que a reforma ela atingisse, né, não só o viés de simplificação, mas de trazer uma carga tributária mais justa para as pessoas. Porque, no fundo, Vinícius, se a gente for olhar, e a gente conversou recentemente sobre isso, quem está no meio da cadeia vai repassando, né? O primeiro repassa para o segundo repassa para o terceiro, até chegar no consumidor final. Porque é ele que vai... Quando a gente fala dos tributos sobre consumo, que acho que isso é importante para esclarecer para as pessoas, quem paga a conta no final é quem está comprando. Então, se a gente consegue ter um custo menor do ponto de vista, né, administrativo do Estado, é natural que a gente consiga ter uma carga tributária mais justa, que atenda a necessidade que né, a União, os estados e os municípios eles possuem com relação às questões básicas de saúde, segurança e etc., mas que não impacte tanto esse consumo final, né? Que é algo que eu acho que as pessoas vão começar a entender um pouco melhor agora, por conta, né, das discussões que a gente está tendo sobre qual que vai ser a alíquota, como que vai ser a carga e assim sucessivamente. Legal. Esse é um ponto que eu viro e mexe em alguma live, alguma coisa que eu participo. Eu toco bastante no assunto que é uma pessoa física, um aposentado, vai no banco e vai pedir um empréstimo. A capacidade de pagamento dele tem que ser limitada, a parcela tem que ser 30% de tudo que ele arrecada. Porque não existe uma regra dessa para o governo. Fala, meu amigo, você quer ter aqui funcionalismo, você quer ter seus servidores, quer ter a máquina aqui funcionando? Não tem problema, acho que é válido, e é necessário. Mas você tem uma limitação, você tem um teto para gastar. E o que a gente vê na prática tem o teto, chegou no teto, vamos aprovar um aumento desse teto. Sim. E é que a coisa não acontece. Então, assim,
aquela famosa frase, né? Pau que bate em Chico precisa bater em Francisco, Sim. senão não vai acontecer. E a gente vê que isso no governo não acaba não acontecendo. Então, se a gente vai com pessoa física, pedir um empréstimo, vai lá no BNDES, quer o financiamento do projeto, ele quer o projeto, ele quer os custos, ele quer a margem, ele quer quanto que vai sobrar e quanto tempo vai te sobrar. E como que a gente, como sociedade, não cobra isso? Acho que seria muito importante a gente cobrar isso. Peraí, você tem emenda? Vamos discutir muito de emenda parlamentar no final do ano, no início desse ano aqui, discussão política. Acho que a parte política não serve de discussão, mas cadê as pessoas que votou em determinado fulano? Vai lá, cobra aquele cara. Fala, peraí, ele recebeu uma emenda parlamentar e ele é um deputado estadual, ele tem que vir aqui no seu estado, tem que trazer algum benefício para o seu estado com esse dinheiro. Sim. Cadê a cobrança? Eu acho que a gente olha muito esse viés assim, olha só o tom político da coisa e não cobra o que tem que cobrar, da forma como tem que cobrar. E, de fato, sem uma reforma administrativa, vai ter que ter mais imposto. E tem uma coisa legal que eu vi o doutor Paulo comentando, inclusive acho que foi num podcast também, e ele traz uma análise que acho que é bacana, que ele fala assim, quando você pensa na pessoa física, você precisa de receita, né? Você tem lá 2 empregos já, você já está ocupado de manhã, de tarde, de noite, você precisa dormir de madrugada para conseguir dar conta daquilo. Sim. Chega num momento que não adianta você tentar buscar mais receita. Você tem que olhar para dentro dos seus custos, das suas despesas e tentar equalizar aquilo. Corta onde dá, porque natural que se está faltando e você tem receita entrando, como o Brasil tem receita e tem muita receita, né, sendo arrecadada, principalmente no aspecto tributário, o que precisa não é arrecadar mais. Não precisa de mecanismos para conseguir aumentar a carga, garantir uma arrecadação melhor. O que você precisa é olhar para dentro dos seus custos e despesas e tentar equalizar. Então, eu acho que esse é um aspecto importante, mas que não foi seguido. E agora eu acho que a gente tem as discussões, a gente vai entrar nesse tema sobre as alíquotas e é natural. Embora hoje ainda seja obscuro e o Brasil dizem que tem uma das cargas maiores né, do mundo, agora vai ficar evidente isso à medida que a gente tiver uma definição de alíquota. Né? Maravilha, muito bom. Então, a gente está falando de reforma, de ideias, isso. Vamos falar um pouquinho mais, então, do que vai acontecer. Então, qual que é a ideia? Então, no passado nós tínhamos 2 PECs, né? Tinha 2 caminhos a serem seguidos e cada um defende um lado, defende o outro. E a gente chega no ponto que vira um terceiro caminho, que é nem lá, nem cá. É um pouquinho de cada um e vamos para frente. Então, explica para nós um pouquinho, assim, a gente vai ter um IBS, vai ter um CBS. Traz isso para nós um pouquinho, para o pessoal entender um pouquinho melhor. Boa. A gente tinha 2 PECs, né? A 110 e a 45, né? O que acabou sendo feito foi uma adaptação da 45, né? Foi modificado o texto que prevê a substituição. E aqui eu acho que é legal a gente falar isso. Que todo mundo tá falando que vai substituir 5 tributos por 2. Perfeito. Então, peraí, vamos lá. Quais são esses 5 e quais são os 2? Então, a gente tem, né, o PIS, COFINS e o IPI sendo substituído pelo CBS, né, pela contribuição de bens e serviços, e a gente tem o ICMS e o ISS sendo substituído pelo IBS. Perfeito. Né? Só que a gente tem a criação de mais 2 institutos, 2 novos tributos. A gente tem o IS, que é o seletivo, né, que ele ficou bem sensível ali, vai ser aplicado para bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. A gente, né, pode discutir um pouquinho desse conceito depois. Mas a gente teve uma contribuição que foi inclusa aos 48 do segundo tempo para os estados e municípios, né, onde eles podem cobrar, e que me parece o FCP? Uma substituição ali do Fundo de Combate à Pobreza que a gente tem ali na grande maioria dos estados. Então, se a gente for olhar e as notícias que a gente, né, vê, principalmente em termos de mídia, não, a simplificação vai sair 5 tributos e vão virar apenas 2. Só que eles esqueceram do IS e dessa contribuição que pode ser criada, né, sobre produtos semi-elaborados e etc., pelos estados e municípios. Então, na verdade, o que a gente vê aqui são 5 tributos para 4. Né? Tudo bem que tem algumas questões aqui que pode ter prazo de validade, etc., mas inicialmente eu tô olhando para uma substituição que sai 5 e entram 4. Acho que além disso, assim, a gente tem que olhar ainda um pouquinho mais. No texto final ainda fala assim, será possível instituir o responsável tributário? Eu acho que esse foi um trecho do texto também que me chamou a atenção. Se a gente está falando de reforma tributária, constituição tributária novamente, então é um dos pontos que a gente precisa estar muito atento.
era 5, falam-se 2, mas não é 2 na prática. Então, na prática, a gente tem, basicamente, como reforma tributária, que deveria ser a simplificação, que era a premissa básica, é somente a forma de calcular. Sim. Né? Que agora a gente vai ter um novo formato de cálculo que é por fora. Então, deu 1.000 o seu serviço, deu 1.000 o seu produto, coloca a alíquota, vai dar 1.200 ali, 1.250 mais ou menos ali, o seu preço final. Então, comenta um pouco sobre isso, essa questão. Então, a gente não tem uma simplificação? Assim, Vinícius, eu acho que a gente tem uma simplificação parcial. Né? E aí eu vou trazer alguns elementos que eu acho que são importantes aqui para a discussão. O primeiro elemento que eu acho que é positivo do ponto de vista de simplificação é você ter as mesmas regras para a CBS e para o IBS. Isso, do ponto de vista fiscal, né, tende a ser positivo. Por quê? Hoje a gente olha a legislação estadual, o próprio ICMS ele é diferente de acordo com o estado que você está localizado ou que você está operando. Então, eu acho que esse aspecto ele acaba contribuindo para uma simplificação quando você fala, vão ter as mesmas bases de cálculo, as mesmas hipóteses de incidência, os mesmos benefícios fiscais, os mesmos regimes tributários. Eu acredito que esse ponto traz uma simplificação, sim, né? Principalmente sobre o viés da dificuldade de operar quando você tem... Se eu falar para você hoje, Vinícius, eu quero fazer uma remessa para conserto, você vai ter que falar, cara, qual o estado? Qual o estado? Porque se for, talvez você tenha uma suspensão, outro talvez você tenha uma isenção, outro tem um diferimento, outro tem não... Aí você vai acabar brigando ali para entender no estado como é tratado aquilo, porque para emitir um documento fiscal você vai ter que usar um CST específico, que pode ser diferente de acordo com o estado que você tiver. Que pode ter um CBNF atrelado a ele. Exato. Então, todo esse aspecto, ele torna torna muito complexo o nosso dia a dia. Então, se você traz essa similaridade, essa igualdade entre as regras da CBS e da IBS, que a princípio é uma premissa, não sei se vai se concretizar, ela traz sim um aspecto de simplificação. Não no todo, porque a gente acabou de falar, tem 4 tributos, né, que vão operar ali pensando pós, né, término ali da transição, e saiu de 5 para 4, então não é uma melhora tão efetiva nesse aspecto, mas a gente tem sob o viés de talvez procedimental de você ter regras igualitárias pensando na CBS e no IBS. Esse é um dos pontos positivos que eu vejo. O outro ponto positivo também, que eu acho que vale a pena ser mencionado, é a questão da base ampla. Né? Isso eu costumo falar bastante. A gente está fazendo vários painéis de reforma tributária com grandes empresas aqui no Brasil e eu costumo trazer o exemplo do Spotify e do Netflix para a mesa. Por quê? Bens, mercadorias, tem um conceito claro. Serviços, Lei Complementar 116, está na lista é serviço, não está na lista não é serviço. Então, quando a gente teve aquele boom do streaming, o streaming não estava na Lei Complementar 116 e ele não preenche o requisito de mercadoria, o conceito de mercadoria. Então, você ficou ali um lapso de tempo sem tributar ICMS e ISS no streaming. Que né? não faturava muito, né? Não, bem faturamento pequeno, né? Do Netflix, do Spotify. Então, quando você traz uma base ampla e um conceito mais de bens, serviços e direitos, e não limita a ter uma lista e etc., pelo menos é o que dá a entender nesse momento, você também evita que situações como essa aconteçam, porque você passa a ter uma previsão ampla em relação à hipótese de incidência e você diminui os questionamentos acerca do que é bem, o que é serviço e o que é direito. Então, nesse outro ponto, eu também considero que foi positivo, porque você prepara um sistema tributário e, assim, a tecnologia, a evolução da sociedade está muito rápida. Então, se você tiver que, todo momento, alterar uma lei complementar para incluir um serviço novo que criaram ou algo novo que não pode ser nem mercadoria nem serviço, token, né? Você tem hoje várias coisas que estão ali, né, no dia a dia. Tem novas profissões, né? Novos tipos de serviços serão prestados no futuro. Exato. Né? E aí tem uma coisa até legal que me deu agora aqui, que não tem muito a ver com o assunto reforma, mas assim, muitas pessoas falaram,
E o profissional de tax, ele daqui 10 anos ele vai, né, vai ter que procurar outra coisa para fazer? Me fala qual profissão está garantida nos próximos 10 anos. A gente está com a inteligência artificial batendo na porta, né? Batendo não, escancarando. A gente tem várias outras coisas acontecendo ao longo do dia a dia. Então, assim, né, profissional de tax, né, fica tranquilo, porque ninguém consegue prever nada nos próximos 10 anos com o nível de evolução que a gente tem. Então, só voltando para a parte da simplificação, e acho que é importante reforçar o que você falou. O dispositivo da substituição tributária ele foi mantido na Constituição. Né? Essa emenda constitucional, a proposta de emenda constitucional, ela não altera a substituição tributária e além disso, ela tem um dispositivo falando de responsabilidade sobre pagamento específico. Né? Então, assim, eu não coloco a minha mão no fogo que não vai existir a substituição tributária. Porque volta naquilo que a gente conversou sobre o conceito, o lado positivo da ST. O lado positivo da ST, ele minimiza o esforço para fiscalização, tendo em vista que você concentra em quem você precisa analisar, quem você precisa acompanhar em termos das operações em si, e minimiza a questão voltada ao pagamento do tributo, né, a sonegação. Então, inclusive escrevi uma matéria sobre isso, eu não coloco a minha mão no fogo. Né? Eu não duvido nada de que alguns segmentos ainda possuam a substituição tributária após a reforma. Maravilha. Eu acho que ainda como ponto, acho que contraponto a questão do positivo que você falou do IBS e do CBS, a gente tem a questão do IS. Porque o IS, ele tem vários pontos, né? Vamos entrar alguns mais para frente, vamos trazer um aqui agora, que é a formação da base de cálculo efetiva. Então, ele vai ser um imposto que vai incidir como base de todos os outros impostos, inclusive os atuais, Perfeito. Pelo período da transição. Olha a complexidade que vai se dar, né? A gente está falando de carreira, né? Uma coisa... Eu falo muito de J1B Tax, trago isso para as organizações na cidade de organizar J1B Tax, ter seus programas bonitinhos, suas amarrações, com base nas suas operações, a gente faz todo um diagnóstico nesse sentido. E lá atrás, quando eu falei, tem um treinamento disso, eu falo disso, ou eu hoje dou consultoria muito nesse sentido de localização Brasil voltado para a operação, não para a configuração, para o tecnês ali. Muitos falavam, Vinícius, vai morrer J1B Tax. Tá vindo motor de cálculo, S4HANA, BTP, Cloud, plataforma Cloud. E realmente, para quem adere a uma plataforma Cloud, um ponto específico da SAP no todo, na Cloud ali, pode ser que vai migrar para o motor de cálculo. Mas o que eu vejo na prática é a minoria. Então, traz uma complexidade muito grande hoje dos projetos de implementação, dos projetos de migração. E trazendo aqui a questão do IS ali, da complexidade dele, ele por 8 anos, ele vai fazer base para outros impostos. Ou seja, para que nem se tenha discussões futuras, né, como a gente teve ali da tese do século, ele já vai fazer base. Então, olha o quanto que isso vai ser complexo para o futuro. E não só a complexidade, aí, Vinícius, quando a gente olha para a J1B Tax, né, a minha percepção, não como especialista, mas como alguém que convive, as exceções, o nível de exceções, ou seja, a quantidade de exceções é que torna complexo você fazer uma manutenção de tabelas para fins tributários. Perfeito. Então, volta lá para a gente olhar. Quantas exceções de alíquotas já existem? Isso só passou em 2 turnos na Câmara dos Deputados, ainda vai para o Senado, ainda tem muito lobby para ser feito, segmentos que vão forçar para tentar alguma coisa diferente ali. E exceções que, ao meu ver, ficaram muito genéricas. Você tem insumo agropecuário, você tem agro, você tem produtos destinados à alimentação humana, você tem cosméticos, perfumaria e cosméticos. Então, isso vai gerar uma lista de produtos que vão estar dentro dessas regras diferenciadas e que, olhando do ponto de vista, e assim como o seletivo também, vão precisar ter regras de exceções, porque uma vai ser alíquota cheia, a outra tem uma alíquota reduzida em 60%. Então, outra é zero. A outra não é isenta, ela é alíquota zero, que no futuro ela pode subir. Pode subir, exato. Então, eu acredito muito que, dentre o que se queria atingir com a reforma, entre o pretendido, se você pegar os primeiros textos da reforma, onde você teria uma alíquota única, um regime único, né, único padrão, um único tributo, para o que a gente aprovou em 2 turnos na Câmara dos Deputados, está mais próximo do sistema atual do que se tinha como objetivo para a reforma.
Né? Então, você falou do IS, o IS ele vai ser um imposto seletivo, um imposto do pecado, um imposto que vai incidir sobre bens e serviços que possam mal. prejudicar o meio ambiente ou a saúde. Olha a amplitude disso. O açúcar. Ele vai estar na cesta básica, alíquota zero, e vai ser um Ou alimento vai ter o prejudicial à IS. saúde. Exato. Então, você tem aí, né... tem alguns segmentos que já sabem que vão estar dentro né, desse contexto. Você pega o cigarro, a bebida, esses caras já estão preparados, inclusive porque eles têm uma carga tributária mais alta hoje. Agora, e o que pode ser incluído ali? E eu digo isso com uma certa preocupação também por conta dos lobbies. Se você for analisar, eu não preciso só baixar o tributo para favorecer um determinado segmento. Eu posso aumentar um outro tributo, um outro segmento, né? Que eventualmente está concorrendo de forma direta ou indireta. Então, sob esse aspecto, me deixa uma bandeira levantada do ponto de vista amarelo, um alerta, porque você pode ter inserções de vários segmentos, de vários produtos dentro dessa lista do IS, né? E que vão tornar complexo você entender, né? Porque se tem uma lista, vai estar vinculado a um código NCM. Então... há uma descrição, há um texto legal. Perfeito. E aí começa os viés de entendimento. Exato. E aí começa, eu entendo assim, o outro entende assado, vai ser um problema. Então, entre o que se pretendia com reforma e o sistema atual, o que foi aprovado está muito mais próximo do atual do que se pretendia lá na frente. E aquelas premissas que a gente falou nisso começam a se desmontar. Acho que essa é muito que eu falo na preocupação que eu trago quanto que isso vai ser benéfico no longo prazo, né? Assim, porque ao curto e médio prazo ele vai ser maléfico. Eu vou trabalhar com duas ações, dois sistemas por muitos anos. Grandes empresas que investem muito em tecnologia, inovação e melhoria vai ter que olhar algo que não vai dar ROI. Zero de ROI. Mas vai ter que colocar dinheiro lá porque é obrigação, está sendo imposto ali pelo governo. Quanto que isso vai valer a pena? Acho que esse é um ponto de discussão. E trazendo essa questão toda assim, a gente vai falar da alíquota, né? Porque aí acho que tem um monte de mecanismo para determinar essa alíquota. Não, uns falam em 27, outros falam, não, mas se não tiver benefício vai ser 22. E como que se enxerga isso aí das alíquotas? As alíquotas, eu acredito que, assim, o fato o silêncio me incomoda, porque é meio que você aprovar um texto de reforma e você não apresenta pelo menos uma expectativa, porque demorou muito tempo. Saiu agora o estudo do Ministério da Fazenda, falando que pode ser de 24, 25, até 27 e pouco e tal. Mas isso ainda é uma estimativa baseada num conceito de arrecadação, que é entre o que se pretende arrecadar e o que você efetivamente arrecada. Então, eu considero que essa omissão, ou pelo menos uma não discussão tão transparente sobre isso, ela é um pouco prejudicial para que as empresas possam se preparar, né? Porque tem segmentos como o de serviço, que a gente provavelmente vai falar também com um pouco mais de detalhe, que a gente já entendeu que vai ter um aumento na carga muito, muito alto, né? Que vai sair ali de uma casa de no máximo 10%, 11%, vai subir isso, né, de uma forma bem significativa para 25%, 26% ou 27%. Mas o quanto? Seria importante para que as empresas elas pudessem analisar isso de uma forma mais efetiva e se preparar, né? O fato de você ter, dentro do texto da PEC 45, uma quantidade de segmentos com alíquota reduzida, né, uma quantidade alta, entende-se que alguém vai precisar pagar essa conta. E isso é natural. Quando você tem muitas exceções com redução de carga tributária, a carga tributária geral ela sempre vai ter que ser maior para suportar aquilo. Então, eu acredito que a quantidade de exceções que foram inseridas foram altas, né? E tem segmentos, como eu comentei, com alimentos destinados ao consumo humano. Zona franca. E você teve ali vários aspectos que vão acabar potencializando segmentos que vão naturalmente pagar menos tributos. Quem vai ficar prejudicado, alguém tem que pagar essa conta, vai ser quem está na regra geral.
Então, quanto maior a quantidade de exceções, isso ainda tem Senado, podem ser inseridas novos segmentos, novos produtos, a tendência é que cada vez mais a carga fique alta e aí sim a gente vai ter de forma oficial a maior carga tributária do planeta. E aí a gente tem alguns pontos, né? Isso vai ficar muito claro, porque a forma de cálculo agora passa a ser por fora, como a gente disse. A gente tem toda essa questão da Zona Franca de Manaus, o Simples Nacional, que pode deixar de ser... Que já não é simples, né? Venhamos e convenhamos que o Simples Nacional já não é simples. E pode ainda deixar de ser o que é, né? Para se tornar um geral. A gente tem a questão do Conselho Federativo, que vai ser a criação. E tudo isso que a gente está falando agora, basicamente vai estar aonde? Em lei complementar. Exato. E aí, não fui eu que fiz esse estudo, mas eu vi uma publicação de que para atender a PEC, a emenda constitucional, serão necessárias, se eu não me engano, 58 leis complementares para dar conta de todos os fechamentos dos pontos que estão em aberto. Dá para fazer ideia do que é ter 58 publicações para ler, interpretar, dar o seu parecer e levar adiante para isso para as empresas? Esse é o fator que eu acho que torna os próximos 8, 10 anos muito complexos e que vão exigir e demandar muito de consultor tributário, principalmente sobre esse viés conceitual, esse viés de simular, esse viés de esclarecer questões voltadas ali a informações que a gente sabe que não vão ser tão claras. Então, a tendência que eu vejo é que exista que naturalmente ocorra um aumento muito grande da demanda por consultoria tributária nesses próximos anos. E aí, voltando pro ponto que você comentou, eu acho que são vários pontos de atenção que a gente tem que trazer aqui. O primeiro está voltado à parte do próprio Simples Nacional, que você comentou, onde o Simples foi mantido, ok, né? Eu tenho um regime que simplificado. Deixa de ser... o conceito não é tão simples, mas tudo bem, o nome é Simples Nacional, mas que ele pode, né? E aí, por uma questão que eu considero prejudicial, e aí eu vou explicar aqui rapidamente, hoje o PIS e COFINS ele é transferido integral no crédito para quem compra mercadoria ou serviço, desde que preenche os requisitos de crédito. Para quem está ali, por exemplo, o tomador no não cumulativo, ele vai creditar o tributo, o PIS e COFINS, na forma integral, independente do regime. O ICMS já não. O ICMS ele transfere parcialmente. Então, se eu compro uma mercadoria para revender de um fornecedor que é do Simples, eu tenho que ficar de olho nos dados adicionais da nota para pegar aquele percentualzinho que... Nunca preenche, né? Mas tá nos dados adicionais. Mas peraí, eu tenho uma tag dentro do XML que vai preencher isso, meu amigo. Então, o que eu vejo nesse sentido é assim, ao invés dele tentar facilitar o trabalho do Simples, já que a gente vai uniformizar o conceito, vamos dar o crédito integral, independente do que o cara paga no Simples, para não tirar o poder de concorrência dele com uma empresa que está no regime normal. Só que não. Então, o que eles fizeram? Eles igualaram um conceito pro ICMS, que é prejudicial pro Simples. Só que eles criaram uma opçãozinha lá, falando assim, você que é Simples, que quer transferir integralmente os seus créditos, você consegue recolher o IBS e o CBS por fora, como se você fosse um contribuinte normal. Então, você imagina a complexidade e a demanda de planejamento tributário para fins de empresas que estão no Simples Nacional e que querem saber se vale a pena ele mudar para recolher o CBS e IBS por fora, para ele ser competitivo no mercado. Então, esse aspecto eu considero prejudicial para o Simples. Era muito mais... já que a gente tem um regime que a gente quer simplificar e que quer favorecer, porque são empresas menores, que a gente fomenta a economia para não centralizar nos grandes contribuintes, iguala o conceito para o PIS e COFINS e deixa transferir integralmente. Mas não, jogaram para o lado do ICMS. E aí, já falando do crédito, que eu acho que também é importante da gente comentar, o que se esperava no início da reforma, e inclusive era algo que poderia favorecer a simplificação de obrigações acessórias, era a não cumulatividade plena, né? Ela no sentido de você poder acreditar com todos aqueles custos e despesas que são incorridos, né, no teu dia a dia. E isso também não foi atingido, né? A gente tem exceto consumo pessoal a ser definido mediante a lei complementar que você comentou. O que é um consumo pessoal, né? Começa a ter critérios, porque assim, uma coisa estava ontem, né, por curiosidade, minha esposa faz direito, ela estava lendo lá uns artigos lá e eu fui mostrar para ela qual é um jeito melhor de se estudar um artigo, né? Porque nossos artigos também são bem tranquilos de ler, né? Ela está na Constituição Federal ainda, então tem um artigo tal que faz referência ao tal que faz referência à lei.
Então, você tem que abrir esses parâmetros para conseguir enxergar. Então, você fala, bem de consumo pessoal, você vai ter que ter uma lei que vai dizer o que considera-se como bem de uso pessoal. E aí traga um viés aqui muito interessante, que é, por exemplo, hoje já tem essas discussões. Cesta básica de São Paulo, os itens que compõem a cesta básica de São Paulo não são os mesmos itens que compõem a cesta básica do Ceará. Sim. E logo, como que a gente consegue trazer num único padrão, via lei complementar, todas essas diferenças? Um exemplo, claro, o Ceará tem capacete lá de quem anda de moto, que é produto de cesta básica, tem todo mundo anda de moto lá. São Paulo, esse produto não é. E como que a gente vai considerar isso, entendeu? O que é básico aqui para São Paulo não é básico para o Amazonas, não é básico para o Rio Grande do Sul e vice-versa. Eu acho que assim, a parte da cesta básica nacional, ela vai ser bem complexa para se definir, né? Porque é o que você falou, o Brasil é um país continental. Perfeito. Não dá para a gente analisar e olhar para ele como uma coisa só. Né? A gente tem diferenças culturais, a gente tem diferenças sociais, a gente tem uma série de diferenças que precisam ser levadas em consideração quando a gente cria esse conceito de cesta básica nacional. Eu estou curioso para saber como vai ser feito, porque eu ainda acho que, embora seja uma cesta básica nacional, é bem provável que na lei complementar ele tenha o que você comentou. Então, eu tenho lá um item X aplicado exclusivamente para o estado de Y. Eu também não duvido, né, de que isso possa acontecer, porque a hora que você traz para discussão, né, para uma lei complementar, todas as diferenças que existem, e aí é o que você falou, muitas vezes ali a gente vai ter os representantes, eles defendendo os interesses daquele estado, daquela região. Então, isso vai fazer com que a discussão ela seja bem acirrada no quesito o que compõe ou o que deveria compor, considerando as diferenças sociais, culturais e etc. de cada estado. Então, eu acredito muito que essa lista ela tende a ter, sim, algumas exceções também, né? Ou seja, eu tenho uma exceção dentro da exceção, né? Focada ali para um determinado estado. Você comentou do Ceará, mas tem no Rio de Janeiro também protetor solar, que faz parte da cesta básica. Se a gente olhar para cada estado hoje, é complexo, né? Então, assim, inclusive até de obrigação acessória, tem um estado lá que tem um documento específico, Mato Grosso tem um documento específico para itens que transicionam pelo seu estado, tem um documento específico para itens que entram lá e são isentos de ICMS. Então, acho que juntar isso tudo é um desafio e minha preocupação, que você bem colocou e que a gente já colocou, é quantos amarradinhos, exceção da exceção dentro da lei complementar a gente vai ter. E aí, a gente fala do período de transição, que a gente está falando de, bem dizer, 8 anos de transição. Sim. A partir de 2016, se tudo acontecer conforme esperado. E quantas mudanças no período de transição não poderão acontecer? Até porque o período de transição pega eleição. Algumas. Então, o que pode acontecer em termos de mudança, né? Não entrando no mérito de quem ou como, mas em relação ao que uma ideologia tem de governo, né? Porque isso acontece. Né? Então, você tem um viés, muitas vezes, olhando mais para o Estado, você tem outros governos com um viés de olhando mais para o empresário, para uma característica mais liberal. Então, acho que tudo isso influencia, porque, querendo ou não, quem aprova a lei são pessoas que vão ser colocadas ali para legislar mediante voto. Então, não dá para a gente prever tanto as coisas nos próximos anos, e eu acho que isso coloca uma pimenta ainda nesse período de transição. Porque você imagina, a gente começa um período de transição considerando um texto e alguém que senta lá resolve mudar tudo e que tem força política para fazer isso. Eu acho que não só a força política, mas a força da lei, né? Porque, assim, quando você está aqui na reforma tributária, que você depende de uma emenda constitucional, que tem que ter aprovação, tem seus critérios ali, tem as quantidades de votos necessárias, e isso leva tempo, é burocrático, mas garante umas etapas ali a serem executadas, e quando você tira disso, aprova, e você vem isso sendo possível uma lei complementar... É mais fácil. É muito mais fácil que alterar a Constituição. E aí, logo, essa alteração ela pode, de fato, ser existente. E o viés político vou reduzir a alíquota, a linha branca, como já aconteceu no passado. A alíquota de linha branca agora é 10%. Beleza, quem vai pagar isso? Exato. Como vai pagar isso?
E aí é o risco que a gente acaba voltando, né? E outra coisa que eu acho que eu comentei rapidamente aqui, que é a parte do consumo pessoal a ser definido também, isso prejudica muito a simplificação de obrigações acessórias. E aí eu vou trazer o meu posicionamento que eu acho que vai ficar claro. Se você tem um crédito amplo, independente do qual a finalidade que o cara está comprando, você não precisa saber. Perfeito. Porque o crédito é amplo. Então você conseguiria, de uma forma muito mais tecnológica, não criar nenhum critério que precise ser apontado pela empresa para determinação do crédito. Então, trazendo aqui algumas possibilidades. Se eu não tenho limitação do crédito, eu mato o CFOP de entrada. Para que eu preciso? Perfeito. Tudo que você comprar vai te dar direito a crédito. Ah, não. Se eu tenho um exceto, peraí. Então, eu vou precisar mostrar para o fisco qual a destinação. Então, eu já criei uma vertente que vai obrigar com que as empresas sinalizem que se aquilo é consumo pessoal ou não. Tudo bem que, se for binário do jeito que a gente está falando aqui, fica muito mais fácil. Mais fácil tendência... não, menos complexo, vamos chamar dessa forma. Mas, assim, a tendência é a gente não ter uma eliminação de codificações da entrada, porque o mundo ideal principalmente para quem trabalha muito no conceito, né? Isso é um ponto de atenção também que eu trago. Quando se fala de reforma tributária, a gente tem muita gente que tem uma boa bagagem conceitual tributária, né? Que, Constituição, conhece todo o ordenamento, hierarquia de normas, legal. Mas da porta para dentro da empresa é outra coisa. A gente tem aspectos práticos e operacionais que precisam ser levados em consideração. Então, quando você vem e fala assim, não, porque eu quero criar um sistema que o próprio fisco vai dizer o quanto a empresa tem que pagar de tributo, ou seja, você não vai mais precisar ter obrigação acessória, isso é muito utopia, pensando no dia a dia. Concordo. Porque mesmo questões mais simples, como, por exemplo, a DCTF Web hoje faz, ela depende do contribuinte ir lá e falar, não, realmente é isso aqui. Né? Então, quando a gente começa a criar exceções, limitações de crédito e uma série de outras questões procedimentais, eu acabo também inviabilizando um processo onde o próprio fisco possa determinar o quanto aquela empresa tem que recolher de tributo. Agora, se tivesse atingido a reforma na ideia inicial de você ter uma única carga, um único fato gerador, um único tributo, um crédito amplo, aí eu acreditaria que a simplificação de obrigações acessórias também poderia acontecer. Por quê? Porque você passa a ter um sistema efetivamente mais simples de ser apurado. Quanto essa empresa vendeu? Vendeu 100 mil reais. Quanto ela gastou? Gastou 60. Então, beleza, a base de cálculo vai ser a diferença das duas, acabou. Que segue. Exato. Agora não. Peraí, desses 40, desses 60, quanto que esse cara comprou que é uso pessoal? E aí, o que vai ser uso pessoal? Pode ser uso pessoal das pessoas que compõem a empresa, dos sócios, dos diretores. Então, aquilo que não for consumo do negócio. Então, você começa a criar algumas questões que vão fazer com que existe a necessidade de alguém falar, olha aqui, isso aqui isso aqui não é. Um exemplo, trazer um exemplo bem simples, né? Caneta. Uma papelaria que vende caneta, ela tem as duas situações. Ela tem a compra da caneta que ela vai usar no escritório e ela tem a compra da caneta que ela vai revender. E se eu não trazer critérios para separar um e outro, vai ser complexo. Então, para obrigação acessória, uma principal que a gente tem hoje, nota fiscal, XML. Que tem lá um mar de códigos. Tem SET, tem CBNF, tem CFOP, NCM. O que você imaginar tem lá dentro. Então, como que a gente imagina traduzir isso para um documento fiscal que vai refletir lá nas demais obrigações acessórias? Exato. E agora, tocando nesse ponto nota fiscal principalmente, a gente vem caminhando para um projeto de nota fiscal de serviço, né, num sentido mais amplo. Mas assim, se a gente tem vida útil para o ICMS e para o ISS... e a gente vai tratar tudo como IBS e CBS, né, daqui 10 anos, também vai precisar ter uma adequação do ponto de vista de documento fiscal e que vai exigir que os contribuintes tenham investimento, tenham projetos para se adequar. A não ser que eles resolvam fazer uma coxa de retalhos dentro das notas fiscais para poder prever tudo isso. Trazendo muito interessante esse ponto, porque assim, o governo tentou... colocar a PLP, questão né? no PLP ali de falar, vamos ter um documento único. E isso foi barrado. Foi barrado. Eles barraram 2 pontos principais, né? O documento único e a declaração única, que seria para substituir o SPED.
o fiscal, contribuições, ECD, ECF e etc. Exatamente. Aí você fala, beleza, a justificativa vai custar muito para o governo. Beleza. Mas quanto isso vai custar para as empresas? Sim. Então, porque vai custar para o governo? Vai, mas para o governo é um investimento. Porque ele tem uma nova forma de arrecadar, um novo processo, um novo ciclo que, na minha visão, seria um investimento ele padronizar algumas coisas para facilitar para aquele que está entregando informação e vai recolher aos cofres públicos aqueles valores para ele. Sim. E logo, os dois pontos que eram principais, ele não vai custar muito caro. Mas quanto que isso vai custar para as empresas? Sim. Você imagina que serão 8 anos que as empresas terão 8 anos de projetos. Mas vai mudar uma linha, vai mudar um percentual. Não deixa de ser um projeto. Falando de um SAP que tem uma estrutura enorme. Você tem que fazer teste de regressão. Não é só lá, altera ali que está tudo certo. Não, e o para trás? E o histórico? E uma devolução? Como que vai funcionar isso na prática, entendeu? Sim. E isso está tudo muito obscuro. Então, e lá na transição, lá no finalzinho da ponta lá, que vai trocar um para o outro de vez, como ficam as devoluções? Sim. Como que a gente vai tratar isso? Então, fora a questão dos créditos tributários, que tem discussão aí por aí. 20 anos para... 25 anos em discussão. Então, são itens que eu não consigo enxergar o governo olhando para o contribuinte. Muito pelo contrário, ele está olhando para o dele. Vão gastar muito para me ter um documento fiscal único. Mas espera aí, você já tem toda a estrutura de XML. Esquece, na minha visão, esquece da questão de nota fiscal nacional. Não está ainda, não faz negócio da discussão. Está em teste já faz 6 anos que está em teste. Nem sequer todas as capitais assinaram o convênio. Leva tudo para o XML. Eu também acho mais fácil, até assim, se você for analisar a própria estrutura da nota fiscal eletrônica modelo 55, você pega, se eu não me engano, o Distrito Federal, ele já tem adaptação para atender o ISS lá dentro. Acabou saindo agora, né? Eles criaram um modelo próprio ali recentemente. Mas assim, do ponto de vista estrutural, você consegue atender. Então, o que eu vejo talvez ali uma organização melhor nesse quesito facilite. Agora, isso não quer dizer que vai atingir uma simplificação como a gente ouviu falar do ponto de vista, como você falou, em termos de premissas, de atingir um objetivo de tornar o sistema tributário nacional brasileiro mais simples, mais fácil para o empresário. Né? O que eu vejo muito sim, existe um pequeno avanço com relação ao que nós temos hoje, mas ainda está longe de ser um sistema que vai ser simples, pensando, principalmente nesse monte de dificuldade que a gente trouxe aqui. Boa. E aí, acho que trazendo para a questão, olhando o lado fisco ali, governo, criaram o Conselho Federativo. Sim. Vai ter a criação do Conselho Federativo, que seria o responsável por gerir todos esses valores. Imagina a discussão que isso vai dar, porque é o que eu falo muito para a galera. Qual que é o ponto hoje? Você tem prefeitura. A maioria das prefeituras vence ali o ISS dia 10. A maioria ali até o dia 10 venceu. Ou seja, dia 11, dia 12, está na conta da prefeitura o valor disponível. Aí você tem os estados. Normalmente, entre dia 20 e 25 ali tem o recolhimento dos estados. Vai lá, dia 26, está na conta o dinheiro. E você tem a União, porque a União você tem o IPI ali no mês a mês, você tem o PIS e COFINS até segundo mês subsequente. Então, imagina gerir isso para a prefeitura que tem um dinheiro ali no mês, no dia 10, ali, dia 15 já tem grana no cofre, vai botar um ente para gerenciar esse valor e distribuir e garantir esse repasse para os estados e para o município. Eu acredito que aí, ministro, tem um ponto importante. Né? Uma das maiores discussões no começo, e que foi amplamente debatido, os estados e os municípios queriam fugir da União ser responsável pela distribuição. Inclusive, acho que o Tarcísio foi um dos que foi muito firme nesse ponto. Por quê? Porque já existe um repasse que é feito do ponto de vista União para os estados e municípios, só que o repasse atrasa, às vezes não é feito, né? Então, você tem já um histórico de problemas que fez com que eles tentassem desenhar um cenário alternativo do ponto de vista de arrecadação e distribuição, que foi a criação do Conselho. Agora, ainda também é muito cedo, ao meu ver, para que a gente possa trazer uma análise, né, de como vai ficar isso. Você tem lá que são 50 e poucos representantes, né? 27 representantes ali dos estados, mais 27 para a parte de municípios, pessoas e etc. Mas o quanto isso como vai ser o procedimento, o quanto isso pode impactar no fluxo de caixa
né, dos estados e municípios, que a gente sabe que eles trabalham sempre no limite, né? Então, eu acho que existem ainda alguns pontos sobre esse viés que é mais... Não impacta... Quer dizer, impacta a sociedade, mas de forma indireta, mas sim impacta direto os estados e municípios, do lapso temporal em termos de repasse, de um eventual não repasse por alguma, né, circunstância que a gente eventualmente não conheça, mas o que eu vejo são pontos que novamente vão por um viés muito político, porque quem que vai colocar esses caras lá? Quem são eles? Quem serão eles? Quais, Acho que essa é a principal quais são a capacidade, o know-how técnico. Então, tudo isso é algo que volta para uma linha que, querendo ou não, a gente sempre vai acabar confrontando quando a gente fala da reforma da parte política, né? E eu acho que isso é perigoso, né? Porque dependendo das pessoas, do nível de comprometimento, no nível intelectual, isso pode afetar, né, o funcionamento do estado e do município. Então, o desenho desse processo, as pessoas que vão fazer parte do grupo, eu acho que tudo isso tem que ser avaliado com muita cautela para que o impacto seja o menor possível. Mas impacto a gente já sabe que vai ter, né? Não vai caber ao povo, né, os eleitores ali, cobrar e apertar essa galera. Né? Tem uma frase que o pessoal sempre fala, que se o pessoal cobrasse político igual cobra jogador de futebol, seria uma beleza, né? Tava no céu, literalmente. Porque é o que eu falo pra galera, o Brasil não é pobre do ponto de vista de arrecadação. Não é. A gente veio no meio da pandemia, a pandemia deu aquela baixada, mas logo, ainda no meio da pandemia, logo que se estabilizou, a gente viu aumentos e recordes de arrecadação mês a mês. Então, não falta dinheiro, não faltam recursos. O que falta é tratativa, né? Como tratar esses recursos. Então, e aí, você fala da reforma, a gente fala de impactos. Então, para o governo, a gente até agora a gente discutiu só impacto positivo, porque ele vai ter mais ferramentas, vai ter mais possibilidades. Está falando um pouquinho de alíquota. A alíquota tem um crédito. Para não ficar feio na foto de ter uma alíquota muito alta, ele diminui a alíquota e restringe o crédito. Exato. Tem mais uma forma de arrecadação. E você sabe que tem um ponto relacionado à alíquota, Vinícius, que é uma preocupação muito grande que eu tenho, e já mencionei em alguns eventos que eu pude participar para falar sobre reforma, que é o seguinte: ficou na mão dos estados e dos municípios definirem quais são as suas alíquotas. Né, o IBS ele vai ser a somatória da alíquota do estado e do município. Você tem uma alíquota de referência, mas você tem a liberalidade do estado e do município. E aí a pimenta que eu vou colocar aqui. São Paulo, estado de São Paulo, vamos supor que o estado de São Paulo fale que a alíquota dele é 20%. O município de São Paulo fala que é 5%. Então, você vai ter, quando você destinar uma operação para o município de São Paulo, que está localizado no estado de São Paulo, sua carga vai ser 25%. Se você vender esse mesmo produto para Guarulhos, se o município de Guarulhos falar, o meu não é 5, o meu é 5,2 e estiver dentro da referência, ele pode. Então, você vai ter uma carga tributária daquele mesmo produto para um município diferente, porque você paga para o destino, de 25,2. Se Santo André falar, não, aqui é 4,9, você vai ter uma outra alíquota. E assim sucessivamente. Então, imagina multiplicar isso. Você está falando aqui, eu estou trazendo, imagina isso numa JB-Tax. Você vai ter que criar a exceção de estado, origem e destino, mais município. E tem que ser os dois, então imagina multiplicar 8.500 municípios por mais 27 estados, são as variações que vão dar de exceções. Ou na verdade, nem exceção, de regra geral. Mais as exceções, dependendo do tipo de produto comercializado. Então, esse é um aspecto que eu vi não foi tão discutido. As pessoas, não sei se talvez por não terem avaliado o texto, mas a composição da alíquota é a somatória de estado e município, e o estado e o município têm liberalidade. Agora, pode ser que exista a alíquota de referência, ela não dê tanta margem para isso. Mas qual que é a alíquota de referência até agora? 0,5% de margem já vai dar confusão. Não importa assim, me dá um técnico, né? A gente tem o medida do ISS que a gente estava falando no começo lá, o ISS, São Paulo 5, regra geral, Barueri 2. Onde você vai colocar sua empresa de prestação de serviço? Barueri. É 3% de diferença. Você coloca isso num ano, em 10 anos, em 20 anos, é muita coisa. É muita coisa. E aí você traz isso para a regra geral do jogo, vira um ponto de atenção. Uma complexidade muito grande. E aí eu vou pegar esse gancho e falar, o recolhimento vai ser para o estado de destino. O que é destino? Vou dar um exemplo que eu tinha aqui muito claro quando eu iniciei minha carreira. A gente trabalhava com hidrelétrica. Aonde é construída a hidrelétrica?
no Rio. O Rio é a divisão de municípios e de estados. Para quem vai ser? Como vai ser? Como vai se delimitar isso? Como vai delimitar? E como que eu vou falar que estou delimitando isso? Até porque você tem um endereço CNPJ que está no município A, mas você pode ter prestado serviço dentro do município B, dentro da usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica é um exemplo que eu tenho de referência aqui, mas quantas as situações que você não consegue trazer isso? As cartão de crédito é um exemplo claro. Assistência médica. O cara tá aqui em São Paulo, o site dele aqui em São Paulo tá prestando serviço em Jacareacanga, no Pará. Tem a produção de efeitos, né? Então, imagina, eu tô em São Paulo, eu contrato uma empresa de consultoria que está em BH para fazer um planejamento tributário no município que fica no Ceará. Já era. Para quem vai ser devido? Vai ter algumas... e aí eu acredito que, né, a lei complementar, a gente volta a falar nesse tema, mas ela vai ter que delimitar muito bem, né, o que é o destino. Acho que, né, e se for para simplificar, e aí volta no que você falou, não pode ter exceção. Então, assim, vai ser a regra X, independente do tipo de serviço. Porque se começar... Não, mas espera aí. O serviço de transporte, ele pode ser... com você contratar uma transportadora que está num estado e o trajeto ser diferente, para onde vai ser recolhido. Hoje você tem mecanismo lá de ST, você tem uma série de coisas que, né, que vão fazer com que a definição ali ela siga uma regra que tem que ser analisada a atividade, onde está o prestador, onde está o tomador e onde vai ser prestado o serviço. Se a gente trouxer essa complexidade para dentro, né, da reforma... volta no que a gente conversou aqui e debateu. Não vai simplificar. Então, precisa ter um conceito único. Claro. E aí, quando você fala isso, me chama a atenção Aí, vamos discutir experiências aqui. Sua experiência, IOB, que dá uma base tremenda para quem trabalhou lá, conhece muitos. Quem não lembra dos mais antigos, tem os cadernos da IOB ali, hoje é tudo online e tal. Mas, que texto que você leu que de primeira você conseguiu interpretar? Não. Então, logo, se você não tem, e se essa não é a tendência, olha a dificuldade que a gente vai ter para colocar tudo isso no trilho em 8 anos. Até porque eu achei que o texto ele foi muito superficial, né? Se você for pegar, ele não entra muito no detalhe de nada. Tudo para lei complementar. Então, ele teve um excesso de delegação para a lei complementar, que essa é uma das críticas também que a gente faz bastante. E você delegar isso para a lei complementar é o risco que a gente acabou de falar, né? De isso sair também com um viés que né, seja meio político ali, que possa abarcar situações que eventualmente não estavam previstas no texto original e que acabam resultando num aumento de carga ou num aumento de complexidade. E aí toda essa questão que a gente já comentou, você vai trazer uma mudança durante o processo de manutenção dos dois sistemas, mas o pós... Como da lei complementar, você continua tendo possibilidade de mudança. Ou seja, as empresas continuarão a ter que investir em alterações, em projetos, em profissionais específicos para atuar naquela demanda específica, porque isso pode mudar a qualquer momento. Então, eu acho que esse viés contrário à reforma tributária que eu trago é essa. Eu entendo que precisa, eu entendo que é necessário, eu entendo que faz sentido, mas a gente está destruindo um Frankenstein e criando um Hulk. Que também é uma modificação da natureza. Então, assim, fazer uma comparação bem... Continua sendo algo exagerado, continua sendo algo complexo. E aí eu trago uma pergunta para vocês, um monte de impacto. A gente tem 2 impactos aqui, um que a gente já discutiu, que é... Os 2 a gente acabou falando em algum momento. O primeiro é na questão do serviço. Então, a área de serviço é a maior impactada. Então, você já comentou, e a gente tem um contraponto. Você fala, mas você vai repassar isso no preço. E eu falo, não, mas o meu cliente... Então, você tem N empresas de N portes. Então, você tem hoje empresas de grande porte que ela manda no fornecedor. Sim. Sobre esse aspecto do serviço, tem várias coisas, né, no segmento do setor de serviço, tem acho que várias observações que são bem legais, Vinícius. A primeira é que hoje ele representa quase 70% dos empregos. Então, você, querendo ou não, aumentar a carga de um segmento que hoje ele gera emprego, renda para as pessoas... Gira a economia, é perigoso. Porque... alguém vai precisar pagar a conta. Então, o que eu discuti com alguns profissionais e que eu entendo o contraponto deles é o seguinte. Hoje, o crédito do serviço ele é muito limitado, né? Então, você tem pouquíssimas opções ali de crédito do ponto de vista, principalmente de PIS e COFINS, quando a gente fala, né, de empresas que estão, lógico, dentro do lucro real, no não acumulativo. Nesse conceito, você passa a ter uma amplitude maior, o que, em tese, aumenta a base de crédito e diminui a tua
a tua alíquota efetiva ali no momento a tua alíquota não, mas a tua base de cálculo em termos do recolhimento em si. Mas o outro ponto que eles justificam, não, mas cara, o serviço, ele vai repassar isso, que é o que você comentou, para quem está comprando. E quem trabalha no B2B, né, quem trabalha com empresas, vai repassar, o cara ele vai ter que pagar, né, porque é adicionado ao total da nota, é uma das mudanças, né, inclusive da reforma. Então, em tese, sim, você, né, não teria um impacto tão grande sabendo que uma outra empresa, que inclusive poderia se creditar do serviço, então aquilo volta para ela, né? Então, ela não é penalizada, ela paga um pouco mais caro sobre o serviço, mas ela acredita aquele tributo também. Então, esses contrapontos, eles ajudam a não trazer uma visão de que só vou aumentar a tua alíquota e acabou. Não, você tem algumas coisas que podem minimizar. Agora, e quem trabalha com o consumidor final? Esse vai ter que repassar. Então, mas aí tem a justificativa que foi dada, mas quem trabalha com o consumidor final, que é o barbeiro, a manicure, eles são optantes pelo simples ou estão no MEI, então não vão ser impactados de forma direta pelo regime. Mas eu assim, confesso que Escola, por exemplo. A escola é um exemplo que eu trago aqui, porque assim, ele é um consumidor final, é uma prestação de serviço, que repassa. Já é caro, base, é caro, e quanto que isso vai aumentar? E quanto que isso vai refletir em situações onde as pessoas não vão conseguir pagar e vão migrar para uma outra situação? Mas aí é por isso que eu acho que a escola, ela deve entrar num regime de exceção. Que vai aumentar para alguém lá na frente. Exatamente. Acho que esse é um ponto interessante. Assim, a gente sempre está falando aqui, regra, exceção. Acho que a gente não consegue sair disso, né? Eu sempre brinquei nas aulas que para toda exceção existe uma regra. Porque a gente não consegue trabalhar no ponto de vista tributário com regra. A gente só trabalha com exceção. Sim. E aí tem um aspecto também que eu acho que é legal de comentar. A gente já tem um movimento natural de pejotização no Brasil, né? Isso, nos últimos anos, ficou muito forte, né? Principalmente com a reforma trabalhista, com algumas mudanças que foram feitas. E a área de tecnologia, então... Essa, né, praticamente, se você for pegar empregos, né, registrados em carteira, formais, eles, né, são baixos. Mas o que eu acho que também traz de impacto do ponto de vista de serviço? O setor de serviços, ele vai poder creditar quando ele contratar pessoas jurídicas, prestadoras de serviço, ou dentro de um regime normal, se for transferir crédito integral, ou dentro do simples no parcial. Então, existe também uma certa preocupação sobre o viés econômico de você aumentar ainda mais a quantidade de PJs no mercado. Por quê? Porque se eu estou contratando um serviço que é para consumo da empresa e não é pessoal, isso, lógico, trazendo uma interpretação bem com base no texto que a gente tem hoje, ela permitiria o crédito. Então, ao invés de eu contratar um analista financeiro, CLT, registrado, eu poderia contratar uma empresa que prestaria esse serviço para mim, de serviços financeiros, e aquilo, como ele não é destinado ao pessoal, e sim à empresa, eu poderia me creditar daquele valor diferente da folha de pagamento, onde, né, não entraria para nenhum desconto de tributo do CBS e do IBS. Então, existe também uma preocupação econômica de você ter um aumento nesse aspecto. E acho que aí tem mais impactos, né? Porque você tem algumas vantagens de contratar um PJ, Sim. Se creditar aquela coisa, e a principal, não pagar INSS sobre a folha. Sim. Se quem é um lucro presumido, um lucro real, vai pagar INSS sobre a folha, que é muito alto. 20%, 25% lá com os S, o fator S. E aí você imagina o quanto que isso vai refletir na arrecadação previdenciária, que já é deficitária. Então, aí é o efeito em cadeia das coisas, né? Então, por isso que quando a gente... cobertor é curto, né? Sim. Às vezes você... né, puxa de um lugar, não olha no viés no sentido amplo e descobre um pouco das pernas. Então, exato. Eu acredito muito que existem alguns reflexos que ainda são obscuros e que eu torço muito, e isso agora já pensando em perspectivas, Vinícius, que o Senado ele faça uma análise muito mais firme do ponto de vista técnico do que político, né, para que a gente consiga corrigir algumas rotas que eventualmente possam ser prejudiciais tanto para os contribuintes quanto para o consumidor final. E para a economia como um todo. E para a economia como um todo, exato. E eu acho que para a gente caminhar aqui para a fase final, uma coisa que não tem nada claro, não tem... Já falou um pouquinho que não vai ter uma declaração única, não vai ter um documento único. Você como empresa ali que faz auditoria, que tem todo esse processo, que faz retificações e tal, do ponto de vista de obrigação acessória, o que você imagina
de impacto, de possibilidade, de oportunidade ou até de caos aí nos próximos anos? Eu tenho 2 pontos. Primeiro é o caos dos próximos 10 anos, Vinícius. Na minha visão, imagina você ter... Só vou dar um exemplo aqui, né? A gente tem o FD Contribuições que tem PIS e COFINS. O CBS, ele começa com 0,9, compensável com PIS e COFINS. Então, provavelmente, você vai ter dentro da FD Contribuições alguns campos novos para determinar o CBS, que você consiga utilizar numa compensação, por exemplo, lá no bloco M, que é o bloco de apuração do PIS e COFINS. Legal. Você tem 0,1 de IBS que também começa. Então, dentro do SPED fiscal, eu vou ter que incluir esse cara lá, porque alguém vai recolher, alguém vai ter que mostrar para o fisco qual a base de cálculo que foi utilizada para aquilo. Então, o que eu trago de previsão os próximos anos vão ser muito complexos do ponto de vista de obrigação acessória. Por quê? Porque você vai ter aquela troca de pneu com o carro andando. Então, apuração em 2 regimes, com critérios diferentes, com bases de cálculos que são diferentes, com incidências diferentes, com créditos diferentes. Então, nesse momento, você tem que demonstrar para o fisco isso, você vai precisar de um suporte tecnológico, para gerar obrigação. Então, as empresas que trabalham como solução fiscal aqui no Brasil vão ter trabalho bem nos próximos anos. E a gente tem um aspecto técnico de validar isso, né? Porque é um momento de transição, ele é um momento delicado, onde as empresas estão querendo também, vão começar a querer entender qual o impacto que eu vou ter. Então, eu vejo que no aspecto de obrigação acessória, a gente vai ter um período muito complexo nos próximos anos, onde eu vou ter que demonstrar essas 2 obrigações. Agora, se a gente pega, por exemplo, o PIS e COFINS sendo eliminado, né, e passando a vigorar apenas o CBS, ele vai ter uma obrigação acessória. E aí, se você já teve que colocar ele dentro do FD Contribuições para fazer a transição e a compensação entre eles, provavelmente a EFD Contribuições vire a EFD CBS, né, trazendo ali as informações que são necessárias para se apurar o tributo, né? Assim como lá na frente, o SPED fiscal talvez deixe de existir e você tenha o CBS e o IBS dentro de uma única obrigação, que eu acredito que é o cenário mais provável, porque se eles têm a mesma base, a mesma regra, a mesma possibilidade de crédito, você unifica numa única, né, você traz dentro de uma única obrigação e que ela alimente todos os entes, do ponto de vista de, né, compartilhamento de informações, né? A nota fiscal, ao meu ver, provavelmente ela vai sofrer uma readequação para que ela possa prever todos os campos novos para os tributos, né? Tanto o imposto seletivo quanto a contribuição nova lá que ninguém está falando Deus muito, vai ser. IBS, CBS. Então, você vai ter, sim, uma nota fiscal para amparar tudo isso. E a demanda do ponto de vista de auditoria e de necessidade de você ter uma certificação de conteúdo nos seus dados, para mim ela continua existindo normalmente, porque o que a gente conversou aqui ao longo, né, dessa 1 hora, Vinícius, foi de que existe um cenário com muita exceção, com um certo grau de complexidade e que vai demandar, do ponto de vista conteúdo e tecnologia, um acompanhamento, né? Porque uma das coisas que a gente sabe e a gente comentou, não foi feita reforma administrativa. Então, o Estado e o município e a União, eles estão sempre com a corda no pescoço do ponto de vista financeiro. Então, as fiscalizações vão continuar sendo agressivas, eles vão continuar, muitas vezes, pegando erros formais, como a gente vê hoje. O cara errou um CST, mas que não impacta na apuração do tributo. O cara errou um código do CBNF, o cara errou um código do ponto de vista de exportação, ele paga uma multa absurda. São Paulo, aqui, por exemplo, é 1% do valor total da operação. Se ele esqueceu de registrar as exportações dele lá no registro 1100, 1105, ele vai pagar uma fortuna de penalidade. Então, o que eu vejo existe e a probabilidade é de, sim, a gente continuar tendo obrigações acessórias que sejam delicadas, que consolidem informações e que cada vez mais a gente mantém essa necessidade de um olhar, de um viés técnico para evitar risco, né? A gente acabou de falar aqui do princípio do destino, vai ser recolhido para o destino. Como você sabe se a operação foi efetivada para o jeito certo? Então, eu acho que vão existir mecanismos do ponto de vista de auditoria de qualidade da informação que eles vão ser mantidos nos próximos anos. Então, em resumo, os profissionais da área fiscal, da área tributária, os tributaristas, advogados, contadores, não precisam se preocupar, não vão perder o emprego por um bom tempo. Na minha visão, pelo menos nos próximos 10 anos, a gente tem uma garantia muito boa do ponto de vista de demanda,
mas que também, né, cabe aqui o alerta, precisam se capacitar para isso. Muito. Né? Porque a gente viu, a reforma saiu um texto, né, que, como você falou, confuso, com necessidade de ler e reler, de interpretar, de pegar a Constituição junto para entender o que está mudando. Então, eu acredito muito que vai existir demanda. Agora, a demanda ela existe para profissionais capacitados. Então, conversando com pessoas da área de Texas, assim, eu acho que é uma excelente oportunidade para se debruçarem sobre o conteúdo, aprenderem, estudar, entenderem os impactos para conseguir se aproveitar disso lá na frente. E mais do que se aproveitar, eu vejo assim, vai colocar todo mundo no mesmo patamar. Então, quem já é muito experiente vai sair um pouquinho na frente porque sabe como a coisa se comporta, mas o texto é zero para todo mundo. Quem não tem experiência tem a condição agora de correr atrás, de entender o processo. Todavia, não pode ficar parado. Sempre foi assim. Não entender a movimentação, não se atualizar, vai fazer parte. Perfeito. A pessoa vai falar, mas eu já fico o meu fechamento aqui, trabalho 13 horas, 3 dias do mês no fechamento, porque tem que fechar. Então, acho que é onde as empresas e os profissionais têm que ir atrás de oportunidades, de melhorias, de ganho de performance, para que consiga se equalizar, aprender e acompanhar toda essa evolução, que não vai ser pequena. Perfeito. E tendo profissionais e iniciativas como essa, Vinícius, né, no podcast, e já deixando aqui meus parabéns para você, porque você é empreendedor, você sabe, né, que a gente conversou aqui, boa parte se aplica para o teu dia a dia. Então, você se propor a trazer conteúdo para as pessoas, a levar informação, é muito importante e isso faz com que o nosso mercado cada vez mais se fortaleça mais, né? Sim. E é uma boa oportunidade para quem está começando, como você falou, uma boa oportunidade para quem está num operacional do dia a dia, numa empresa ou num escritório de contabilidade e que quer se tornar um profissional diferente, consumir conteúdo, estudar e correr bastante atrás, porque mercado é o que eu falei, vai ter demanda e mercado tem para todo mundo, né? Agora, não dá para ficar parado. Eu sempre digo, para o bom profissional não falta oportunidade. Exato. Não falta. A gente vive numa era bastante difícil, né? Você também é empreendedor, você sabe quanto é difícil contratar, reter, manter. E hoje não é só o trabalho, tem N vieses por trás ali, mas eu sempre falo do soft skill, né? O profissional precisa entender que ele precisa entregar para ele ter a contrapartida. E conhecimento é uma coisa que ninguém tira de você. Você dedicar mais para conhecer um pouquinho a mais, isso está com você. Então vai ser um ganho próprio que ninguém vai tirar para toda a vida, né? Exatamente. E eu acho que nessa era da informação que a gente vive hoje, Vinícius, e essa, né, você é gestor também, você sabe muito bem. Uma das maiores preocupações que eu tenho é o aprendizado superficial. Sim. O que acontece hoje em dia, né? Hoje em dia você quer ter acesso a uma informação, eu preciso saber o que é ROI. O cara joga lá, foi lá, leu, entendeu para aquele momento e acabou. Dali, se você perguntar daqui 6 dias para ele, ele vai ter que olhar de novo. Como calcula o ROI? Ele vai olhar lá, vai ter alguém vai ensinar uma formulazinha na internet, exato. Aí ele vai lá e tal. Então, o que eu vejo sobre principalmente essa parte de aprendizado e que eu acho que é um recado também que é importante dar, o estudo ele não pode ser superficial. Ele não pode ser para aprendizagem momentânea, né? Então, quando você faz uma leitura e você não exercita aquilo, aquilo serve somente para aquele momento. E eu sei por experiência própria. Tem conceitos que, às vezes, eu não é da minha formação e que eu preciso para um determinado momento, e eu vivo isso na prática. Então, às vezes, eu pesquiso, faço uma leitura, entendo para aquele momento, entro numa reunião, consigo discutir aquilo. Mas dali 3, 4 dias, eu preciso lembrar novamente, peraí que eu vou precisar dar uma olhada de novo, e de novo, e de novo. Então, eu acho que também aqui, quando a gente fala principalmente do aprendizado, hoje com o acesso ele é excessivo à informação, a gente às vezes deixa de lado o aspecto do aprendizado, da aplicação daquele conceito que eventualmente a gente está lendo. E eu acho que isso também é extremamente importante, principalmente falando, né, em termos de reforma, estudar de verdade. Estudar de verdade. Eu acho que tem que tirar aquela capa de... eu sei, vamos falar de verdade, capa do ego, desmonta um pouquinho e fala, eu tenho que aprender. Eu tenho que entender. Porque hoje a gente encontra até na nossa área muito assim, não, mas eu trabalhei em empresa tal, eu fiz tal coisa, eu já venho X anos em tal lugar. Mas para aquele momento, para aquela situação que ele está atendendo, não está olhando todo.
Então, e o profissional precisa olhar o todo. Então, sempre bati muito na tecla, olha o processo. Ele tem que ter começo, meio e fim. Se você está no meio, você tem que entender de onde ele começa e onde ele termina. Se está no final, você tem que olhar para onde ele começou. E se você está no começo, você tem que olhar onde ele vai terminar. Sim. Porque senão você não vai fechar o conceito, você vai se prejudicar. Uns meses atrás, estava no cliente, tem lá uma consultoria, estava fazendo um serviço sobre diretos, efetivamente, ali, olhando algumas coisas, e desenhou um fluxo de um processo que, no regulamento do IR, no regulamento da contribuição social, fazia sentido. Mas era contra, a operação era contrária do que diz o fiscal. E ele tem que olhar como que o fiscal trabalha para adequar o que ele está fazendo. E os dois estão certos, mas a forma da execução, ele estava seguindo por um caminho que ia gerar um risco para a organização. Então, daqui para frente, com a reforma tributária como que eu mitigo o risco? Como que eu aumento a performance? Como que eu entendo o que eu estou falando? Como que eu olho todo? Acho que isso deve ser uma mensagem que precisa passar efetivamente. Sim. Hoje o profissional de tax que se destaca, isso eu vejo naturalmente, é aquele que deixa de compreender só de tax e entende o negócio. Né? Exato, quando eu olho para o profissional do futuro, assim, são algumas dicas que eu acho que são importantes. A gente falou de uma, né, que é a parte de tecnologia. Trabalhar com dados, né? Hoje em dia você tem lá o Locker, né? O Data Studio, o Power BI, você tem ferramentas que ajudam bastante no dia a dia, você tem esse know-how de tax mesmo, fiscal, contábil, tributário, que é necessário, mas você também tem que entender negócio. Você está prestando consultoria para uma empresa de um setor varejista, você precisa olhar o varejo, como funciona. Você precisa entender as particularidades, você precisa entender cada nuance que existe ali, né, dentro do dia a dia para que você consiga, como você falou, fazer ou desenhar um processo ou um projeto em si, mas que atenda ao todo, né? E eu acho que esse é um grande diferencial. No passado a gente via profissional, não, eu manjo, eu só vou até aqui. Então, a parte de tax é essa aqui, então é isso aqui que eu tenho que olhar. Mas peraí, você não está olhando pro cara que está com o caminhão parado lá e que você está recusando receber uma nota após de um CST e que vai atrapalhar a venda e que vai impactar no faturamento e que vai impactar na meta do comercial. Então, eu acho que são vários aspectos que são bacanas de serem levados em termos de profissional do futuro. A parte de dados, a parte de negócio. Então, você está numa empresa, você está prestando uma consultoria, compreender o negócio como um todo, isso é um diferencial gigantesco que eu vejo para os profissionais. Eu concordo plenamente. Conhecer, a gente chama o chão de fábrica, de fato, entender o todo. E cada cenário tem sua complexidade. A gente ouve muito falar, não, meu cenário é complexo, meu cenário é diferenciado, mas qual que é esse diferente, né? Sempre trouxe o exemplo do Bloco K. O Bloco K eu acho incrível o exemplo, porque ele é uma obrigação fiscal. Sim. Mas aonde gera informação? Numa área de engenharia, na fabricação, na compra, num terceiro industrializador, num fornecedor. Tudo isso tem impacto. O fiscal é a ponta final. É só a ponta. Mas se o fiscal não for lá entender da engenharia, não entender da fabricação, não entender da industrialização, não vai fechar. Exato. Então, acho que é um pouco disso. Cara, muito bom papo. Muito bom mesmo. Superou as expectativas. Acho que bom primeiro de estar abrindo, de fato, como eu disse no início, dando o primeiro passo com o pé direito. Queria agradecer você, assim, a disponibilidade, dê suas considerações finais aí, fala um pouquinho da Asis também para nós. Boa. Bom, eu que agradeço, Vinícius, como eu comentei, acho que, né, essa iniciativa é muito legal, né, foi um papo gostoso, passou bem rápido aqui. Acho que foi importante a gente discutir esses pontos, trazer algumas controvérsias, deixar o pessoal com uma pulguinha atrás da orelha com relação a algumas coisas que podem nos ajudar, principalmente do ponto de vista tributário nos próximos meses, né, com a discussão agora no Senado. Falar um pouquinho da Asis. A Asis ela é uma empresa de software tributário, né? Hoje, como eu falei, nosso propósito é simplificar os desafios das empresas e dos escritórios de contabilidade. A gente oferece, através de uma plataforma chamada Colossus, 16 aplicativos que ajudam as empresas no dia a dia, né? Desde um processo de captura de um documento fiscal até uma efetiva entrega de uma obrigação acessória, passando pela parte de cadastros, né? Possibilitando que as empresas e os escritórios realizem um mapeamento da carga tributária em lote, considerando as variáveis, né, de quem está emitindo, para quem está indo, que estado, benefícios fiscais, né, redução de base, isenção, as alíquotas diferenciadas. Então, a gente tem um módulo cadastral bem agressivo que ajuda não só na concepção e na criação da regra, mas sim também no monitoramento, né, que é poder avisar as empresas quando eu tenho uma alteração de carga tributária. E esse aviso ele não é genérico, ele vai no SKU, ele vai no código do produto para falar, esse teu produto deixou de ter ST ou ele passou a ter uma alíquota
diferente, ou ele passou a ter um benefício que pode ser aplicado, né? Então, a gente tem um lado muito forte da parte cadastral, e a parte de gestão também é um grande diferencial. Hoje a gente faz gestão de entrega de obrigação acessória, então consegue ver através de painel gráfico quantas obrigações estão pendentes de entrega, que estado que está pendente. A gente tem também a gestão de CNDs de forma automática, então você cadastra os estabelecimentos, os CNPJs e os estados, a gente vai lá, busca a certidão, controla o vencimento, avisa quando vai vencer, avisa quando muda de status. A gente tem também módulos voltados para a parte de gestão de cadastros de fornecedores e clientes, fazendo pesquisas massivas em Receita, Sintegra, Suframa e Simples Nacional, além do nosso core, que é como nasceu a ferramenta, que é a parte de auditoria e cruzamentos, né, onde a gente aí atende grande parte das empresas do país e os maiores escritórios de contabilidade. Então, é uma ferramenta que ajuda a potencializar a gestão, né? Seja através da qualidade, né? Garantindo que você não entregue uma informação inconsistente, seja através da automatização de alguns processos. Então, como eu falei da CND, você não precisa parar um analista teu para ficar baixando, entrando num portal, baixando, jogando no salvando Excel, o PDF. salvando o PDF, controlando a vigência, né? Você passa a ter um robô fazendo isso por você, seja para melhorar a visualização do gestor, né? O gestor faz aquela pergunta, às vezes, será que todo mundo entregou a obrigação no dia? Deixa eu dar uma consultada aqui. Esse cara, às vezes, tem que abrir um Excel ou perguntar, fulano, cadê o recibo do estabelecimento X? Né? A nossa plataforma, ela faz toda essa gestão e consegue potencializar o nível do gestor também. Então, né, de uma forma bem resumida, é isso que a Asis se propõe a fazer. E a gente tem um braço de consultoria, a Asis Consult, que trabalha com projetos, né, de forma efetiva ali, dependendo da necessidade, retificação, planejamento, mapeamento de carga tributária. Então, tem uma série de serviços que são voltados também para as empresas que a gente atende do ponto de vista consultivo. Maravilha. E eu ainda posso, né, falar com conhecimento de causa, porque é uma das ferramentas que eu utilizo no dia a dia para a gente entregar. Então, não existe concorrência, né? Existe parceria. Então, Perfeito. A gente tem essa parceria já há algum tempo. Vejo resultados efetivos, é muito bom. Também queria agradecer ao nosso patrocinador, a Seidor, o líder aí também de soluções de tecnologia, voltados para a tributária, ERP de mercado ali efetivamente, soluções on-prime, sem cloud também. Está nos apoiando, né, nesse início aí, nesses quatro primeiros episódios. Também queria pedir seu apoio. Deixa seu like, compartilha nas redes sociais. Como o Gustavo bem colocou, uma iniciativa nova, que a gente quer trazer informação de fato, quer agregar conhecimento, quer trazer nossa expertise, né? A gente tem de experiência de anos de projetos, de dores de cabeça, de... noites mal dormidas e põe noites nisso. Agradecer você, Gustavo, pela disponibilidade. Boa. Foi muito legal, foi um muito bom bate-papo. A gente espera ser para umas próximas conversas também. Sempre boa troca e está à disposição também de vocês. Boa. E vocês fiquem aguardando aí que virão os próximos episódios. Curta e compartilhe. Até mais. Abraço, pessoal. Até mais.